Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. A presença de Deus é muito importante onde tem alguém glorificando, exaltando e adorando a Ele. Eu não sei você, mas eu já senti a presença de Deus desde o início desse culto nessa noite. E eu tenho convicção que Ele há de falar comigo e com você nesta noite. Abra sua Bíblia em Salmo 27, o verso de número 4. Salmo 27, 4. Por favor, querido irmão, querida irmã, nós vamos ler esse texto. E eu pedi autorização ao pastor Márcio para fazer um agradecimento, porém, após a leitura desse texto. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. O que é que nós pedimos ao Senhor nesse dia? Quando nós levantamos pela manhã, o que é que nós pedimos ao Senhor nesse dia? Você se lembra? Como foi o início do seu dia? Tome seu assento, querido irmão, irmãs, amados. Antes de entrar no contexto da ministração, pastor Márcio, eu pedi autorização. Eu preciso fazer um agradecimento aos meus amigos pastores, ao nosso pastor presidente, primeiro pela oportunidade, pastor Márcio também, pela oportunidade, mas principalmente pelas orações que esta igreja, esse campo de Curitiba, tem feito em nosso favor, e em especial em favor do meu irmão e agora também do meu pai. Para alguns irmãos que não sabem, meu irmão, há 6 meses atrás, nós temos sítio a 500 quilômetros daqui de Curitiba. E meu irmão estava revisando uma colheitadeira que nós usamos para colher os cereais da roça. E ninguém sabe o que aconteceu. Certo é que ele caiu de uma altura de mais de 5 metros, direto num piso de concreto. E de imediato ele entrou em coma. E nós passamos 60 dias com ele em coma, dentro de uma UTI, na cidade de Cascavel. Recebemos alta com ele ainda em coma. Fomos para nossa casa. E aos poucos ele foi acordando. E graças a Deus e a oração da igreja, ele ainda continua vivo. E agora já se alimentando sozinho. Porém, o lado esquerdo dele completamente paralisado. E a sua memória ainda muito curta. 2 minutos, ele esquece de tudo. Mas Deus tem segurado em nossas mãos, nos dado força e nos mantido em pé. E por esse motivo, há alguns meses atrás, depois de pastorear minha 4ª congregação, eu precisei tomar uma decisão junto com minha família, de entregar a direção da congregação, que ultimamente era a congregação do Tingui, que pela misericórdia de Deus estava num trabalho muito abençoado, e continua, graças a Deus. Mas se não bastasse essas provas, agora recentemente, e nós somos em 2 irmãos, homens e uma mulher. A minha irmã teve que pedir a conta e voltar para ajudar a cuidar do meu irmão. E o meu pai, que tem 74 anos, ele tem um implante de fêmur na perna esquerda. E esse implante, depois de 18 anos, precisou fazer uma manutenção. E quando nós levamos ele para Cascavel, ficamos com ele alguns dias. Voltamos para nossa casa. Depois de 16 dias, ele contraiu uma infecção. E agora, depois de 30 dias, ele já precisou de fazer 4 cirurgias. Precisaram remover o implante. E ele está em casa por 90 dias agora,
sem poder caminhar, somente deitado. Mas Deus tem cuidado de nós. Sabe por que Deus tem cuidado de nós, pastor? Porque há uma igreja que ora pelos seus. E nós temos recebido essa oração, recebido esse amor dos nossos dirigentes, dos obreiros, dos amigos da igreja de Cristo Jesus. Então eu quero aqui agradecer a Deus. A nossa luta não tem sido muito fácil, irmãos. Nós temos vivido dias angustiantes. O pastor Márcio tem acompanhado. 2 dias em Curitiba, 10 dias em Campina da Lagoa, 500 quilômetros de distância, vai e volta de carro. Minha esposa, irmã Hélida, tem sido uma guerreira. Eu tenho 3 filhos, uma de 15, a irmã Késia, que está ali com os adolescentes, um de 11 e a Rebequinha de 3, que agora há pouco estava aqui orando e cantando junto com a igreja. E não tem sido fácil, que a maioria dos meus dias, eu tenho ficado longe da minha família para socorrer lá. Mas Deus tem dado graça. Então eu sou grato a Deus pela sua vida. E quero contar com a sua oração em nosso favor. Continue orando, irmãos, porque Deus é poderoso. E logo, logo, meu pastor Rodrigo, nós vamos estar aqui, pastor Márcio, com o pai e com o meu irmão, caminhando e testemunhando da glória e do poder de Deus. Ele está lá, irmãos, a 500 quilômetros. Mas ele está assistindo e ele sabe que Deus vai o alcançar. E ele vai sair dessa em nome de Jesus. Não há enfermidade que Deus não possa curar. Amém? Voltando à ministração da palavra de Deus, o texto que acabamos de ler. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Nós estávamos estudando ontem e eu fiquei pensando que tema de mensagem eu pregaria nessa noite, pastor Márcio, após ser convidado para ministrar a palavra de Deus. O que o Senhor tem para a igreja? E Deus me deu um tema: investindo meus dias em busca da presença de Deus, para não me afastar da sua glória. Será que nós temos investido o nosso tempo na presença de Deus? De vez em quando a gente escuta alguns louvores que pessoas estão gastando tempo. Ninguém gasta tempo na presença de Deus. Ninguém gasta tempo buscando a presença de Deus. Ninguém gasta tempo adorando ao Senhor. Quando nós paramos, pastor Edgar, para adorar ao Senhor, nós estamos investindo nosso tempo na presença de Deus. É um investimento, irmãos. Quando você quer prosperar financeiramente e você vai lá no banco depositar um dinheiro, você está gastando ou investindo? Quando você vai num supermercado comprar um alimento, você está gastando ou investindo? No supermercado eu vou lá e gasto, mas no banco eu vou lá e invisto. Na casa de Deus é a mesma coisa, irmã Cláudia. Quando nós viemos na casa do Senhor, aprender da palavra de Deus, buscar a face do Senhor, dobrar os nossos joelhos, nós estamos investindo o nosso tempo no reino de Deus e buscando a glória dele, para que nós possamos cada dia mais nos alegrar. E depois de dizer o tema, eu faço uma pergunta para você. Qual foi o dia mais emocionante para você durante toda a sua vida? Eu acabei de contar um testemunho que nós estamos vivendo dias angustiantes nos últimos 6 meses. Dias terríveis, onde somente é depositada a nossa esperança em Deus. Mas nós vivemos dias especiais. Dias que marcaram as nossas vidas também. E a pergunta que eu faço: qual foi o dia mais emocionante para você na sua vida? Se você fazer uma análise, você vai lembrar de fatos que marcaram a sua vida. Fatos que você se emocionou, fatos que trouxeram alegria. Muitos difíceis, mas a maioria deles, coisas boas que aconteceram. Qual foi o dia mais emocionante da sua vida? E aí eu estava pesquisando alguns personagens da Bíblia e me lembrei de Davi. Qual foi o dia mais emocionante para Davi?
Será que o dia mais emocionante para Davi foi o dia que ele foi ungido para ser rei de Israel, pastor Márcio? Pensei que fosse, mas achei no final que não era. Será que o dia mais emocionante para Davi foi o dia que ele derrotou um urso? Olha que para derrotar um urso não é qualquer um. Tem gente que tem medo até de sapo. Olha aí, ó. Já se manifestou aqui que tem medo de sapo. De cachorro, de qualquer tipo de animal. Davi enfrentou um urso e derrotou o urso. Será que foi o dia mais emocionante para ele? Eu acho que para mim seria um dia muito especial, pastor Edgar. Porque enfrentar um urso não é fácil. A gente assiste de vez em quando Animal Planet. E a gente vê uns ursos atacando as pessoas lá. E eu vou falar para vocês. Eu não tenho vergonha de falar que eu fugia. Não vou enfrentar. Mas Davi teve coragem e enfrentou. Mas eu acho que não foi o dia mais emocionante para Davi, Rodrigo. Será que o dia mais emocionante para Davi foi o dia que ele matou um leão, que é conhecido como o rei da selva? Também achei que não foi o dia mais emocionante para o rei Davi. Eu acho que o dia mais emocionante para o rei Davi foi quando ele trouxe de volta a Arca da Aliança, ou seja, foi quando a presença de Deus voltou até Israel. Aleluia! Esse sim, eu acho que foi o dia mais emocionante para Davi, porque não basta ser um rei, não basta ter dinheiro, não basta estar com as leis a seu favor, não basta você ter influência se você não tem a presença de Deus na sua vida. Oh, glória! Você pode exercer a função que for. Você pode ter o cargo maior no Brasil. Se você não tem a presença de Deus, falta alguma coisa na sua vida. Aleluia! Falta alguma coisa na sua vida. E para Davi faltava a Arca da Aliança em Israel. A Arca da Aliança que simboliza a presença de Deus. E ela não estava ali em sua cidade. Então eu pensando, pastor Márcio, e analisando o texto, eu cheguei à conclusão que o dia mais emocionante, na minha opinião, para Davi, se eu estivesse no lugar dele, seria o dia que eu conseguisse trazer para o povo a presença de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu preciso que o povo sinta a presença de Deus, porque aqui tem pessoas que nunca viram, tem pessoas que nunca participou, porque eles vieram, eles só ouvem falar. Eu conheço a presença de Deus e eu vou trazer ela de volta aqui para a nossa cidade. Aleluia. Eu vou trazer ela de volta aqui para perto de nós. Você imagina como que foi esse dia para Davi. E aí eu falei, meu Deus, mas qual foi o dia mais emocionante da minha vida até hoje? E aí eu comecei a me lembrar de dias especiais, pastor Márcio. O dia que eu aceitei a Jesus, porque eu nasci no berço cristão. E não adianta nós que somos evangélicos pensar que porque nós nascemos em berço cristão, nós somos cristãos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a aceitar a Jesus como Salvador da sua alma. Então eu fiquei imaginando o dia que eu aceitei a Jesus. Foi um dia muito emocionante. Mas eu buscava o batismo com o Espírito Santo. Foi um dia muito emocionante. Mas eu acho que o dia mais emocionante da minha vida ainda está por vir, pastor Edgar. Sabe por quê? Porque se eu me manter firme, eu vou ter um encontro pessoal com Ele. Aleluia. Eu vou ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, com o nosso Deus. Então eu estou esperando o dia mais emocionante da minha vida chegar. E certo é que se eu me manter firme, pastor Márcio, esse dia vai chegar. Aleluia! Esse dia vai chegar na minha vida e na sua vida. Então, querido irmão, querida irmã, busque a presença de Deus
todos os dias na sua vida, para que você possa o adorar em espírito e em verdade. Não basta ter casa bonita, não basta ter carro zero, não basta você ter dinheiro no banco, você precisa disso também, mas você precisa ter a presença de Deus na sua vida, você precisa ter a presença de Deus no seu lar, você precisa ter comunhão com Deus. Aleluia, 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 aleluia. Se não tiver presença, nada vale a pena. Se não tiver presença de Deus, nós estamos de passagem nesse mundo e não vamos deixar o nosso legado, a nossa marca, aquilo que Deus nos chamou para fazer como servos de Deus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Só prega o Evangelho quem tem presença de Deus na sua vida. Mas para ter a presença, ou para trazer a presença de Deus para as nossas vidas, existem alguns princípios distintos que devemos aprender em relação à presença de Deus, a fim de trazer novamente a presença de Deus para a nossa vida. Infelizmente, muitos de nós, estamos de aparência, estamos vivendo uma aparência muito grande. Casamentos destruídos, filhos destruídos, finança destruída e vida espiritual completamente morta, sem presença de Deus. E às vezes vivemos até um ativismo muito grande dentro das igrejas, trabalhando, não paramos, fazemos de tudo na igreja, mas falta nas nossas vidas a presença de Deus. E hoje Deus nos trouxe aqui para nos ensinar como trazer de volta a presença dEle para as nossas vidas, a fim de que eu e você possamos cada dia mais sentir prazer em estar na casa do Senhor. Uma coisa a pedir ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias. Não é necessário você estar aqui na igreja todos os dias. É necessário você ter a presença de Deus na sua vida todos os dias. Até porque você e eu somos templo do Espírito Santo. E se nós somos templo do Espírito Santo, é necessário adorar ao Senhor Jesus e alimentar o Espírito Santo que tem dentro de nós. Quando eu e você sentimos fome, nós vamos ao supermercado gastar o nosso dinheiro para alimentar o quê? O nosso corpo físico. Agora, quando eu e você estamos fracos espiritual, nós devemos dobrar os nossos joelhos, santificar as nossas vidas para buscar alimento espiritual. Tem alimento espiritual hoje aqui, irmãos. Tem alimento espiritual hoje aqui. Tem alimento espiritual para mim e para você aqui. Hoje Deus quer renovar a minha e a sua alegria em servir a Ele. Servir ao Senhor com alegria. Tem uns crentes, irmão, que pela misericórdia, ele já chega na igreja assim, ó. Irmãos, na presença de Deus nós precisamos chegar com alegria em nosso coração, porque eu não sei como é que foi o dia do pastor Márcio nesse dia, mas se ele me olhar alegre, ele vai se alegrar também, e ele vai sentir Deus na minha vida, e vai falar assim, oh, que bom, eu estava triste, mas o pastor Ademar me deu um abraço, oh, que abraço gostoso, pastor Ademar, aquilo alegrou o meu coração, e eu consegui adorar Jesus, eu consegui levantar as minhas mãos, adorar ao Senhor Jesus. Há pouco nós adoramos com o Beck, um hino congregacional, com toda a igreja. E a vontade, pastor Márcio, de levantar a mão e adorar, para quem tem a presença de Deus. Mas para quem não tem a presença de Deus, sabe o que eles falam? Meu Deus, mas quanto louvor! Mas será que esse louvor não vai terminar? Será que não vai dar tempo hoje de... E aí, ele deixa de sentir a presença de Deus. O que é que está faltando para mim e para você?
para que a presença de Deus invada os nossos corações. Primeiro, não devemos manipular a presença de Deus de qualquer maneira. Esse é um dos princípios. Sabe, queridos irmãos, a arca, naquela época, representava Deus. A arca era quem nivelava as montanhas. A arca assolava as cidades, ferindo de morte os inimigos de Israel. A arca, ela conduzia o povo de Israel de vitória em vitória. Como é que está a presença de Deus na sua vida? Como é que está a presença de Deus na minha vida? Será que nós estamos colocando Deus em primeiro lugar ou buscando Deus quando as coisas estão falhando? Por que buscar a Deus quando as coisas estão falhando? Irmão, a gente faz sem cessar. E quando está bem? E quando as coisas estão caminhando? Será que a gente lembra de buscar a presença de Deus? Será que a gente lembra de orar, de santificar, de buscar a face do Senhor, de conversar com Deus? Ou será que só quando alguém cai de cima de uma colheitadeira, outro sofre uma infecção e vai para a cama, e aí eu preciso do milagre, aí eu preciso me santificar, aí eu preciso buscar a presença de Deus? Querido irmão, a santificação não é para cura, não. A santificação é para a salvação da sua alma. É para a salvação da minha alma. Então, busque santificação todos os dias da sua vida. Aleluia, aleluia. Hoje na escola bíblica dominical, o pastor Idebrando estava ministrando a aula. E eu me lembrei de uma frase de John Wesley, quando ele dizia que Deus tem poder para tirar o homem do mundo, mas a santificação tem poder de tirar o mundo de dentro do homem. Santifique a sua vida, querido irmão. Santifique a sua alma. Busque a presença de Deus para que o mundo se afaste de você. Será que nós temos colocado Deus em primeiro lugar na nossa vida? Será que queremos ser avivados? Será que nós queremos deixar o Espírito Santo de Deus avivar a nossa alma, a nossa família? Se queremos ser avivados, devemos deixar Deus nos usar e não querer usar a Deus. Tem muita gente que passou do nosso nível já estão usando Deus. E nós temos um péssimo exemplo lá em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 11, onde os filhos do sacerdote Eli, eles começaram a usar a presença de Deus a seu favor. Eles começaram a brincar com a presença de Deus. E lá em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 11, diz que a arca foi tomada e os filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Um péssimo exemplo de que com Deus não se brinca. Tem muita gente, irmãos, atravessando um limite muito perigoso, esquecendo da presença de Deus e usando Deus para os seus bem-prazeres. Vamos começar a buscar a presença de Deus, irmãos, e não brincar com Deus. Aqueles 2 jovens que Deus já havia falado para eles anteriormente, avisado o pai, e um pai talvez irresponsável, um pai que tomou medo, porque chega uma altura da vida da gente, eu não sei você, hoje meu pai está me assistindo, mas o meu pai fala assim, hoje é você que vai tocar tudo. Hoje é você que vai organizar a nossa vida, porque o meu irmão era o braço, as pernas, a orelha, o olho, tudo do meu pai. E agora não tem meu irmão. E ele fala assim, então o pai dá liberdade, pastor Márcio, para fazer as coisas. Eu penso que ele tinha feito isso. Ó, meus filhos, agora é com vocês. Ah, então tá bom, deixa lá. Mas Deus avisou, opa, cuidado, hein. Vocês estão trazendo fogo estranho para o altar. E isso não vai ficar assim. Cuidado.
igreja do Senhor, tem muito fogo estranho querendo entrar dentro das nossas vidas. Nós estamos abrindo portas, brechas para Satanás dominar as nossas vidas. E nós esquecemos, principalmente nós os pais, que nós temos filhos que precisamos cuidar. E Satanás está revoltado. E se você não tiver presença de Deus na sua casa, ele vai entrar e vai arrebentar com a sua família. Vai arrebentar com a sua vida. E eu peço a misericórdia de Deus todos os dias, porque eu tenho 3. E eu preciso melhorar, pastor Márcio. Eu falo isso escondido atrás da cruz de Cristo Jesus. Eu preciso melhorar como pai, para que Satanás não tenha legalidade dentro da minha família. E aquele sacerdote deixou que os filhos dele, talvez por medo, não vou falar porque eu vou entristecer meu filho. Não, deixa. Ei, querido irmão, quando nós perdemos a autoridade, Satanás entra e destrói a nossa família. E aquilo ali, querido irmão, foi um péssimo exemplo. Os filisteus chegam, roubam a arca da aliança. Os filhos são mortos. E um mensageiro vai avisar Eli, gritando pela cidade, mataram os filhos de Eli. Roubaram a arca da aliança. Eli não era mais uma criança, irmão. Não tem nenhum de nós aqui hoje com a idade dele. 98 anos. Temos alguém com 98 anos? Não tem, né? 98 anos de idade, recebe essa notícia. Um homem idoso, aparentemente mais gordinho do que eu, pastor Márcio. Um pouquinho mais gordinho. Cego. E recebe a notícia que os filhos tinha sido assassinado. E ele se assusta, cai. Olha o que diz o texto, no versículo 18 de 1 Samuel. Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado. A tragédia começou lá nos filhos. Veio para o pai. Se não bastasse no pai, foi para a sua nora. A nora, quando escuta o pessoal falando, ela já começa a se preocupar. Ela estava grávida, não estava ainda na hora de ganhar o neném, pastor Márcio, mas ela estava grávida, se assustou e entrou em trabalho de parto. E também não resistiu o parto e veio a falecer. Olha que desgraça que acontece numa única família, quando se dá legalidade para Satanás entrar e destruir. Traga a presença de Deus para o seu lar, para a sua vida, para a sua autoridade como pai, como mãe, para que o inimigo não tenha poder sobre a sua família. Cuidado, não brinque com Deus, não queira usar Deus. Deus não se deixa ser usado. Deus tem poder para me usar e para te usar. Deus tem poder para nos nivelar. Olha só, quantos pastores aqui, que meu Deus do céu, eu sempre olhava lá de criança, falava, meu Deus do céu, Mateusiense, Rádio Marumbi, pastor Márcio, naquela época que o pastor Mateusiense ainda cantava, a oração é a chave que abre a janela. Olha só como Deus nivela as coisas. Juiz, advogado, doutor, é tanta classe de gente, mas na presença de Deus, irmão, não tem diferença. Ele falou, vou trazer um piazinho lá de Campinho da Lagoa, um piá caipira que não sabe nem falar direito, e vou usar ele nessa Curitiba. E hoje, pela misericórdia de Deus, já dirigi minha 4ª congregação, e não estou dirigindo congregação nenhuma nesse momento, por causa dessa dificuldade. Sabe por quê? Porque não sou eu quem nivela ainda, é Deus, aleluia, aleluia. Aleluia! É Ele quem faz, irmãos. É Ele quem muda. É Ele quem transforma as nossas vidas. Só que aí é o seguinte, irmãos. O poder que havia dentro da arca assustava os filisteus. Eles falaram assim, vamos roubar essa arca,
Porque essa arca, onde esse povo vai, eles vencem as lutas, as guerras, e nós temos que roubar essa arca. Quando eles roubam essa arca, eles levam para a sua cidade pragas, morte. Olha só o que acontece. Para os filisteus, começa uma grande aflição. Levam a arca para a cidade de Asdod. Muitos mortos e muitos com enfermidades nas suas partes íntimas. Eu acho que essa arca, além do rei Dagon deles lá, cair e se quebrar inteiro. Do Deus Dagon deles. Não, eu acho que é coincidência. Não pode ser esse negócio de arca. Vamos levar para outra cidade. Leva ela para Gate. Muitos mortos e muitos com enfermidades nas suas partes íntimas. Mas será? Vamos mudar de cidade. Vamos levar para Icrom. Muitos mortos e muitos com enfermidades nas suas partes íntimas. Por onde a arca passava, irmão, a desgraça vinha para aquela família. Sabe por quê? Porque a arca não era para os filisteus, a arca era para o povo israelita. Querido irmão, querida irmã, Deus tem bênção para a sua vida, para a minha vida. O inimigo pode vir tentar tirar a minha e a sua bênção, mas a promessa ainda é de Deus. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. O inimigo que se levanta para tirar, perder o seu próprio tempo, porque na hora certa, Deus vai agir e vai te dar aquilo que Ele prometeu. Eu não sei para você, mas para mim há muitas promessas na palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Há muitas promessas para Ademar Silveira Couto na palavra de Deus. E se há promessa para mim, há promessa para você também, porque Deus não faz acepção de nenhuma das pessoas. Deus trata o pedreiro, Deus trata o coveiro, Deus trata o doutor, Deus trata o desembargador, Deus trata o pastor, Deus trata a ovelha com o mesmo amor. Aleluia, aleluia. Então vai cumprir na sua vida a promessa de Deus. Aquele povo estava usando o que não era dele. E muitos de nós, infelizmente, gostamos de usar. E nós não podemos usar o dom do outro. Nós não podemos usar o conhecimento bíblico só do outro. Aprender com o outro, sim. Mas não usar só o conhecimento do outro. Não podemos usar a unção do Espírito de outro. E não podemos também usar a vida espiritual do outro. Porque um dia, pastor Márcio, eu vou ter que me apresentar perante a face de Deus. E eu vou ter que dizer, o senhor lembra o pastor Márcio? A vida espiritual dele. E eu estava do lado. Não vai resolver nada, irmão. Deus vai cobrar a minha vida espiritual. Se a sua esposa é uma mulher de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor pela vida dela. Se o seu esposo é um homem de Deus, louvado seja o nome do Senhor pela vida dele. Mas eu sou, infelizmente, obrigado a te falar, a vida espiritual da tua esposa não vai te levar para o céu. A vida espiritual do seu esposo não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é a presença de Deus na sua vida, na sua alma. Aleluia! É a presença de Deus. Como é que está a sua vida? Como é que está a presença de Deus na sua vida? Não se trata Deus de qualquer maneira. Deus deixa instruções para mim e para você. Nós precisamos seguir as instruções de Deus nas nossas vidas, irmãos. Davi sente a falta da arca. Sente a necessidade de mostrar para aqueles adolescentes, para aqueles jovens, para aqueles casais recém-casados, que antigamente existia a presença de Deus lá na tenda deles, lá na cidade deles, e era um mover diferente, havia um avivamento, e aquele povo não tinha experimentado ainda, pastor Márcio, o avivamento. Ele fala, quer saber de uma coisa? Eu vou buscar essa arca. Eu vou buscar, eu vou trazer para cá.
E ele organiza o melhor carro de boi que tem. 30 mil soldados. E vamos buscar essa arca. Agora nós vamos trazer para cá. Vai ser o dia mais emocionante para as nossas vidas. Por isso eu perguntei você no início, qual foi o dia mais emocionante da sua vida? Não se usa Deus de qualquer maneira. Deus não deixa ser usado. Não se manipula a presença de Deus de qualquer maneira. Para isso, existem instruções. Então Davi pega aquele povo e vai buscar a arca. Chegam lá, carregam a arca no carro, o melhor carro de boi que ele tinha. Usar atrás com o soldado, Aio à frente daqueles boi, guiando. E eles não imaginaram que poderia acontecer uma grande tragédia. E aqueles boi começam a correr demais. E a arca do Senhor, que tinha instruções como deveria ser carregada, estava sendo transportada de qualquer maneira. Então, de repente, aqueles boi começam a correr a mais do que o normal. A arca começa a pender. Uzá fala assim, não vai pender. Na opinião dele, ele estava fazendo a coisa certa. Por que, pastor Márcio? Faltou-lhe instrução. Aonde que nós buscamos instruções de Deus? Na casa do Pai. Nos cultos de ensino, nas escolas bíblicas dominical, é aqui que nós buscamos as instruções divinas para as nossas vidas. E Uzá fala, não vai cair, e vai, toca na arca. Mas existia um regulamento. Deus tinha dito como deveria ser tocado na arca, como deveria ser transportado a arca. E aquele dia que era para ser o dia mais emocionante para Davi, se transforma num dia de fracasso e uma tragédia. Porque Uzá caiu morto ao lado da arca. Sabe, irmãos, nós vivemos uma nova aliança. O tempo da nova aliança chegou após a vinda de Jesus. E hoje nenhum de nós somos fulminados. Hoje Deus não mata. Apesar que tem umas orações de uns irmãos por aí, de umas irmãs, que se Deus ouvisse, ele acabava com nós. Vou matar. Mata, Senhor. Trata com ele, Senhor. Olha só, irmãos. Mas Deus não ouve esse tipo de oração, não. Fique tranquilo. Hoje nós não morremos naturalmente, não caímos mortos. Mas infelizmente, igreja do Senhor, com muita tristeza no meu coração, eu quero dizer para você que há entre nós muitos fracos e muitos que já morreram espiritualmente. Sabe por quê? Porque não sabe tratar a presença de Deus com o regulamento. Cadê o manual, pastor? Está aqui o manual, está aqui o manual, está aqui o manual. O manual é esse, igreja. Use o manual, aprenda com o manual, siga o manual. Eu me lembro que meu pai morava no sítio, e ele comprou uma casa na cidade, construiu uma casa na cidade, isso há uns 10 anos atrás. E a minha mãe foi lá, e a vida inteira morando no sítio, pastor, mas aquela geladeirinha velha, está tudo bem, podia comprar uma nova, mas não comprava, está tudo certo, do jeito que está bom, e beleza. E ela mudou para a cidade e falou, os critérios mudaram. Vou comprar uma geladeira nova. Ela foi lá no showroom da Electrolux e escolheu a melhor. Que geladeira bonita, irmã Cláudia. Aí, aquela geladeira bonita, duplex, assim, inox, 2 portas, coisa mais linda do mundo, Rodrigo. E vou pôr na minha casa nova. Só que os pais da gente pensam que a gente sabe fazer tudo, pastor Márcio. A mãe falou, você vai instalar, filho. Falei, eu, mãe? Você mesmo. Falei, tá bom. E eu peguei aquela geladeira e fui instalar. Coloquei na tomada. E essa geladeira tem água na porta, sabe, Rodrigo? Aí, para chegar água na porta, você tem que ligar lá na torneira. E tem um filtrozinho que você tem que ligar ali para... Eu peguei aquele negócio. Falei, isso aqui é mole. Fui ligar a geladeira, fiquei quase 1 hora, não consegui ligar, ainda quebrei o filtro. Falei, Jesus amado. E agora, Senhor?
eles da roça não iam tomar água da cidade com cloro de jeito nenhum. E foi a pior coisa, que até hoje eles levam água da roça para tomar na cidade. Não tomam água com cloro. Mas o filtro eu arrumei, tá? Peguei um manual, irmã Cláudia, depois de meia hora, e tinha quebrado o filtro, pastor Márcio. O manual explicava, irmãos. Se eu tivesse lido antes, 30 segundos eu tinha ligado o filtro ali e tinha dado tudo certo. Ei, falando nisso, mãe, tem que trocar esse filtro, hein? Mas vou levar um técnico aí. Pode ficar tranquilo, não vai ser eu, não. Irmãos, por que não li o manual? O manual meu e o seu é esse aqui, ó. A palavra de Deus, que penetra dentro do meu e do seu coração. Não trate Deus de qualquer maneira. Tinha instruções para transportar a arca, mas eles resolveram transportar a arca do seu jeito. Então Davi vai e fala assim para eles: eu vou levar essa arca ali na casa de Obed-edom, porque ali, ali vai ficar bem cuidadinha. Irmão, sabe o que acontece? Obed-edom era uma pessoa simples, era uma pessoa comum na cidade, mas de repente começa a chegar notícia para Davi. Davi, depois que aquela arca foi para a casa de Obed-edom, rapaz, há uma paz naquele lugar, os filhos daquele homem estão próximos, olha só, ele já comprou terra, ele está ficando rico, mas ele está... Davi fala assim: eu sei por quê, é porque ele tem presença na casa dele, é a presença que está faltando na minha e na sua casa. Busque a presença de Deus para a sua vida, traga a presença de Deus para o seu coração. Então Davi fala: opa, se está acontecendo isso, nós vamos buscar essa arca. Mais 5 minutos, pastor Márcio. Por favor, pastor. O pastor tinha me dado tempo, irmão, mas eu estourei. Vamos buscar a arca? Prepara os soldados. Prepararam os soldados. Vamos buscar a arca de que jeito? Agora, da maneira correta. Então eles vão lá e começam a transportar a arca da maneira correta, como Deus tinha instruído. Uns ombros, com as varas nos ombros, 6 passos, um sacrifício, 6 passos, outro sacrifício, 6 passos, outro sacrifício. Pode demorar, pode ser sacrificioso, mas nós vamos chegar em Israel com a arca da aliança. Querido irmão, querida irmã, pode estar passando o que for, se você manter firme, você vai chegar. Aleluia! Você vai chegar no seu alvo. Eu não sei qual é o seu alvo. Certo é que o nosso alvo de cristão precisa ser a salvação. Independente dos ataques, independente das flechadas, independente dos dardos. Todos os dias, eu e você precisamos nos consagrar mais. Precisamos buscar a face de Deus melhor para as nossas vidas. Querido irmão, querida irmã, vai chegar a hora que você vai chegar com a arca da aliança. E sabe o que acontece? Depois de muito sacrifício, depois de uma longa viagem, eles chegaram. Mas sabe o pior de tudo? Nem todos vão se alegrar com a sua vitória. Davi chega com a tenda, com o povo, com o exército, com a arca. E quando ele chega na sua cidade, a sua mulher está lá em cima na sacada, Mical, olhando tudo aquilo lá. E ela olhava e falava: mas não pode ser verdade. Esse não é o meu marido. Misturando com o povo. Olha lá, rasgando as suas vestes, tirando as vestes. Mas não dá certo, não acredito nisso. Julgando o seu próprio marido. Ei, na sua conquista vai ter alguém que vai se levantar contra você. Mas sabe o que é interessante? Que esse alguém não é Deus. Deus estará contigo, ao seu lado, para te dar graça, para te dar vitória, para te dar sabedoria. Eu não sei há quanto tempo você está longe da arca. Eu não sei há quanto tempo você está longe da presença. Mas eu te convido a se colocar em pé nesse momento, que eu quero orar com você nessa noite. E eu quero pedir ao Senhor Jesus que nessa noite Ele faça morada nesse templo, que não é a igreja, que é eu e você. Nessa noite,
Eu quero te convidar, se temos alguém aqui nessa noite que quer reconciliar com o Senhor, que quer de volta para a sua vida a presença de Deus, eu quero te convidar para vir aqui à frente, bem rapidinho, que eu quero orar com você nessa noite. Eu quero que o Espírito Santo faça morada no seu lar. Eu quero que o Espírito Santo faça morada na sua vida. Eu quero que você, a partir de hoje, sinta a presença de Deus ao levantar a sua mão e adorar, ao dobrar o seu joelho e buscar a face de Deus. Temos alguém para aceitar a Jesus nessa noite? Temos alguém que quer se reconciliar nessa noite? Eu faço esse convite nessa noite. A sua alma, a sua vida talvez já está cansada e abatida. Hoje Deus traz descanso para ela. Temos alguém? Temos alguém que quer oração nessa noite? Vem aqui à frente. Já está vendo uma pessoa? Ei, querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus, ela não é brincadeira. A palavra de Deus é séria. Pode se levantar quem for. Uma jovem, por favor, venha orar com essa moça aqui, por favor. Abrace ela, converse com ela, diga a ela a importância desse passo que ela deu aqui nessa noite. Deus ainda quer salvar. Temos alguém? Temos alguém que quer a presença de Deus? Temos alguém mais? Por favor, eu já quero orar com você. Deus quer mudar a sua história nessa noite. Deus quer mudar a sua vida nessa noite. Quando você chega na presença de Deus, as crianças começam a entender o poder. Quando você está na presença de Deus, há respeito entre esposa e esposo. Quando você está na presença de Deus, o dinheiro rende. Quando você está na presença de Deus, a sua casa é avivada. Quando você está na presença de Deus, chega a sua vida a transformação. Deus quer transformar. Temos a terceira pessoa nessa noite. Temos mais alguém que quer essa presença em definitivo? Hoje Deus quer mudar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a sua palavra foi ministrada, Senhor. Senhor, e eu sei que o Espírito Santo trabalhou em nossos corações, em nossa vida, e que nós possamos voltar para o nosso lar nessa noite, consciente de que sem a presença não vale a pena eu ter uma conta bancária recheada, com a certeza que sem a presença não vale a pena eu ter a melhor casa do bairro, na consciência de que sem a sua presença não vale a pena eu ter o melhor carro já fabricado nesse mundo. Senhor, eu quero voltar para minha casa nessa noite com a consciência tranquila que a sua presença vai comigo por onde eu for. Deus, que eu possa todos os dias da minha vida estar na sua presença, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por essas vidas que estão reconciliando. Há 2 almas, Senhor, para ti nessa noite, e essas almas são importantes. Senhor, o Senhor tira lá do mundo e coloca na sua presença. O Senhor muda a história da vida deles nesta noite, porque o Senhor é o Deus que tudo pode. Eu quero te louvar, eu quero te exaltar e te agradecer em nome de Jesus.